Só para vocês não esquecerem, agora é oficial, né? Semana que vem teremos a nossa conferência lá em Nova Iguaçu, né? Você que aí se comprometeu em ir, falou que iria, já se programe, já tenha toda a organização, porque você sabe que não é tão perto. O horário que você vai sair daqui é um horário que já começa a ter um pouco de engarrafamento. Então, assim, se ajeite, se organize, entendeu? Porque será bênção. Vamos aprender um pouco, vamos estar com os nossos irmãos, confraternizar. Então, assim, esteja conosco lá em Nova Iguaçu, amém? Até porque lá começa às 5h30. Então, você chega lá no horário para pegar o seu lugar, porque a promessa é que esteja lotado, né? Essa é a previsão, amém? Então vai cedo, para você não ficar reclamando que saiu daqui para lá, ficou em pé, ficou com o pé doendo, para você não ficar murmurando lá não, tá, crente? Pelo amor de Deus, amém? Então se programa e esteja conosco lá. Hebreus capítulo 13, versículo número 20. Mais do que nunca hoje, peço que vocês tenham muita paciência, estou com uma dor de garganta terrível desde ontem. Eu nem dormi direito, minha garganta está doendo muito, mas muito mesmo. Às vezes a voz fica até embargada, mas com calma nós vamos chegar lá. Carta aos Hebreus, capítulo número 13, versículo número 20. Diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Seu Deus e Pai, mais uma vez, obrigado por mais um domingo na sua presença, mais um domingo pela manhã, no qual possamos estar aqui na sua casa como igreja, meu Pai, como corpo de Cristo, para orar ao Senhor, para ler a sua palavra, para cantar louvores, ó Pai, a Ti. Mas nesse momento, ó Deus, te pedimos sabedoria e entendimento, que o Senhor fale conosco, nos ajude, ó Pai, no entendimento e na compreensão das suas palavras. Reconhecemos, Pai, que somos pequenos diante de um Deus tão grande, rico em sabedoria, mas te pedimos auxílio pelo teu Santo Espírito para que o Senhor nos ensine a sua palavra nesta manhã. Ajude-nos, Senhor, para que possamos ouvir, compreender e praticar as suas palavras. Tome, meu Pai, toda a atenção necessária e nos ajude, meu Pai, a ficarmos 100% focados na sua palavra. Que nada venha nos dispersar, nada venha tirar nossa mente, meu Pai, do foco, do aprendizado da sua palavra e das suas escrituras. Nos ajude nessa manhã, ó Deus, em o nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos nessa manhã, já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Senta um minutinho. Muitos minutos, né? Meus irmãos, semana passada estivemos aqui falando sobre muitas coisas. E não vai dar não. Desligar o ventilador. Tem jeito. Não vai ficar uma bagunça aqui, de folha para todo que é lado. Problema não. Eu não sou tão calorento assim, né? Não sou tão calorento. Meus irmãos, semana passada nós havíamos falado sobre, né, os deveres sociais, espirituais. Ensinamos sobre a questão do matrimônio, algumas diretrizes. Falamos sobre diversas coisas nas outras semanas. Só que agora o autor dos Hebreus vai encerrar toda a sua narrativa, toda a sua pregação, porque na verdade a carta aos Hebreus é uma mensagem para o povo, uma pregação para o povo, né? E daqui a pouco você vai entender melhor sobre isso. E agora ele começa a falar sobre algumas recomendações pessoais. Agora ele tira um pouco da atenção do povo sobre algumas questões que ele já havia ensinado sobre sacrifício, sobre sacrifício de Cristo, sobre práticas, sobre matrimônio. E ele se volta para um assunto que é de extrema importância. E você vai entender hoje como que isso é importante e muitas vezes negligenciado pelos membros da igreja e pelas pessoas que nos cercam. O autor dos Hebreus, aparentemente e também de maneira direta, ele se porta como líder de igrejas ou da igreja. Ele deixa claro que ele sim é responsável por algumas pessoas e algumas vidas. E aí ele começa no versículo 18 a falar de uma coisa que as pessoas não se dão tanta atenção e não se atentam diretamente sobre isso. O verso 18 de Hebreus capítulo 13, e eu peço que você preste bastante atenção, porque esse é um dos pontos muito importantes sobre a mensagem de hoje. Diz assim, ó: Orai por nós, pois estamos persuadidos
né, a termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver continuamente. Você vai perceber que ele agora se volta para si e diz: orai por nós. Quem são nós que ele vai incluir? Quem são essas pessoas que ele vai falar que ele tem que orar, que a igreja tem que orar? Porque a igreja ora por vários motivos, né? Os motivos que a igreja ora: saúde, não é? Paz, prosperidade, ou não? Conversão familiar, mudança interior, não é? Tudo isso faz parte da oração da igreja, para que a igreja avance, né, na obra, para que outras pessoas sejam alcançadas, tudo isso, para que o louvor seja abençoado, que as pessoas ouçam os louvores e toquem o coração, tudo isso a igreja ora. Mas aqui ele volta a atenção e diz: orai por nós. Ele exorta a oração pelos líderes e pelos pastores, a oração por aqueles que estão à frente da obra, a oração para aqueles que estão na linha de frente na guerra, aqueles que não são dono da igreja, aqueles que não possuem a igreja, mas estão ali para cuidar delas, porque a ordem, como vocês aprenderam na terça-feira, foi dada para Pedro, que a demonstração de amor que ele tinha para com Deus era apacentando o seu rebanho. A demonstração do amor de Pedro não era somente dizer: não, eu te amo e está tudo bem. Não, não é isso. A demonstração primaz do amor de Pedro e dos líderes teriam, de maneira subsequente, era o apacentamento da igreja. Mas o autor aos Hebreus está deixando claro e está exortando, porque ele vem de uma linha de raciocínio aonde ele tinha que deixar a impureza, o adultério, as concupiscências da carne, mas ele diz que isso sozinho não dá. Ele vai trazer para a igreja, para aqueles que eles estão ministrando, que a oração é importante. Você já percebeu que ultimamente os escândalos no meio evangélico ou no meio cristão têm aumentado em larga escala? Homens que você olhava e tinham um caráter ilibado, como o irmão Leonardo falou, homens que aos nossos olhos eram irrepreensíveis, estão sendo acometidos por quedas. Pastores, líderes, homens que você olhava e falava: não, esse aí é um grande exemplo. Não que seja uma negligência da oração, mas isso mostra claramente que somos feitos de carne e ossos. As pessoas colocam a figura do pastor, a figura do líder, como se ele fosse um homem que não estava suscetível a erros. Meus irmãos, isso é um erro terrível. Você não pode olhar para nós como se nós não pudéssemos cair. Nós não utilizamos o pecado ou a falha que temos na carne como uma bengala para o pecado, isso não. Mas dizer que você não pode cair, porque eu estava conversando ontem com o pastor William à noite, e eu estava falando com ele que todos nós temos um ponto de fraqueza, ou não? Ô crente, se você olhar para dentro de você, tem alguma coisa que mexe com a sua carne, não tem não? Tem alguns que é a bebida, o cigarro, o jogo, o vício das drogas, mulheres, homens. Sempre tem alguma coisa que vai estremecer as nossas estruturas, alguma coisa que você olha e fala: isso aqui eu não posso nem chegar perto, isso daqui tem que ficar longe de mim, porque se eu ficar próximo disso, eu caio. Isso porque você é um fraco? Não, porque você reconhece a sua fraqueza. O autor aos Hebreus está falando para esse povo que eles precisam ser enérgicos na oração. Orem por nós, orem para que Deus nos conserve em santidade, em retidão. Essa necessidade não passou somente por ele. Você lendo Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando Pedro estava preso, a igreja foi orar por Pedro. Só que ali em Atos você vê que a igreja ora sem a convicção que as coisas iriam acontecer. As pessoas oram somente mexendo os lábios, fazendo orações vazias. Porque quando Pedro bate na porta, eles não acreditam que é Pedro. Como é que pode? Estão orando para que Pedro seja liberto, mas quando acontece, eles não acreditam. A igreja tem orado por tudo, menos pelos líderes, menos por aqueles que estão ali à frente. Porque, meus irmãos, não existe um homem perfeito e nunca vai existir. Perfeito só existe um, que é Cristo. Olha o exemplo na Bíblia.
Olha do primeiro homem. Adão parecia ser um homem perfeito, mas caiu. Olha Noé, como é citado no texto. Homem perfeito. A Bíblia fala que Noé tem atitudes perfeitas, mas depois de tudo, ele planta uma vinha, bebe e tira a roupa. Olha Moisés. Olha para Moisés, você vê que o homem mais manso da terra, homicida. O homem mais manso da terra ficou irado. O homem mais manso da terra perdeu o equilíbrio, deixando claro que todos os homens são suscetíveis a isso. Porque os líderes têm pecados, fraquezas, limitações, pontos cegos, necessidade de todos os tipos, assim como todos nós, e ambos precisam de orações. Você, quando for dobrar os seus joelhos, ore para que os pastores continuem a pregar a verdade. Ore para que os olhares deles nunca venham se vislumbrar com esse mundo. Porque hoje está na moda. Você começa a pregar, daqui a pouco o cara está rico, explode. Eu estava brincando com o pastor Alex ali fora, com a Michele, que hoje está na moda o pastor ser rico. Meus irmãos, o pastor ter dinheiro não tem problema nenhum, mas ele ajuda alguém? Ele ajuda o povo? Ajuda o necessitado? Se compadece? É essa a questão. A oração que você tem que ter na sua mente, aquilo que você pede, é que nós venhamos ter aquilo que é o critério para ser um bispo, um diácono, um presbítero, alguém que execute a obra, ter um caráter libado, ser irrepreensível. Coisa difícil é essa, porque eu não sei se vocês sabem, nós, que executamos as coisas, sofremos tentações diferentes dos outros irmãos. Vou te dar um exemplo claro. Quando um membro da igreja cai em adultério, cai em alguma coisa, a igreja olha para ele e fala o quê? Poxa, tadinho, caiu, mas se o pastor cai, o que as pessoas fazem? Ah lá, tá vendo? Nunca me enganou. Tá me ouvindo aí, crente? Nunca me enganou, nunca mudou. Ele só vestiu uma roupagem durante um tempo, sabe? Parecia ser... Você está conseguindo entender? Porque as pessoas às vezes acham que há uma igualdade nessa questão, e não é. Não é uma igualdade. O que Paulo sofria era diferente do que os outros homens sofreram. As coisas que Paulo ficava guerreando com a sua carne era diferente dos outros homens. Olha a vida dos discípulos. Vocês estão aprendendo sobre os discípulos. Olha o que esses homens passaram. E essa diferença é que precisa ser posta na balança. É por isso que nós devemos orar sim, mas também devemos orar pelos pastores, para que eles continuem com essa sabedoria. Você enxerga muito isso quando Paulo pede para a igreja de Éfeso orar para ele, assim que ele termina de ensinar sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Presta atenção aí, crente. Efésios capítulo 6. Vamos ler o versículo 17, para que você tenha entendimento. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. E no 19 está escrito por quem? E por quem? Por mim também. Paulo está falando, não é só orar por vocês, não é só orar em espírito, orem por mim também, orem por mim também. E ele continua dizendo, para que me seja dado no abrir da boca a palavra para intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo está falando, vocês não orem só por vocês, orem por mim também, para que eu continue falando a verdade do Evangelho, porque eu estou encarcerado, eu estou preso, mas não estou preso por causa de mim mesmo, eu estou preso por causa da obra, por causa da causa que eu estou defendendo, para que eu continue a falar a verdade. Paulo deixa claro isso para a igreja de Éfeso. A minha prisão não é por culpa de ninguém, a minha prisão é pela causa.
Eu prefiro ficar preso, mas ensinar a verdade para vocês, do que estar solto aí fora, ensinando mentira. É por isso que ele vai deixar claro sobre essa questão. A oração da igreja é muito importante. Muito importante. É por isso que o autor aos Hebreus, volte lá comigo, o ato dele pedir oração demonstra humildade, mesmo sendo líder. Demonstra essa necessidade, para deixar claro para todo mundo de uma vez por todas que ele também é feito de carne e ossos. Ele é feito do mesmo material que você também é feito. Então, meus irmãos, se nós errarmos contra vocês, nós pedimos perdão, porque nós também somos falhos, não somos diferentes de vocês. Se às vezes você ficar chateado com o pastor Alex, ore por ele. Se você ficar chateado com o pastor Austin, orem por ele, pelo pastor William. Mas vocês precisam entender que nós vamos errar e vamos falhar. Mas o que nós não podemos fazer é negligenciar essa palavra aqui que nós trazemos todo domingo pela manhã ou toda terça-feira. Porque até o fim da nossa vida nós precisamos seguir este caminho. Não existe uma outra coisa na qual nós devemos ensinar a não ser a palavra de Deus. Amém? Efésios capítulo 13. Volte lá comigo. E ele continua dizendo: orai por nós, pois estamos persuadidos a termos boa consciência. O autor assegura para os leitores, que ele nunca falou nada daquilo que ele achava. Ele não traz para as pessoas um achismo. Ele não traz para as pessoas aquilo que ele entende do certo, não. Ele assegura para as pessoas que ele está falando daquilo que é correto, daquilo que Deus trouxe ao seu coração. As diretrizes que ele vem trazer é de acordo com os preceitos que ele está ensinando e aquilo que ele aprendeu do correto. Ele está falando para um povo que é religioso, como ele já disse nos outros capítulos, um povo que acreditava em tudo, menos em Cristo, a se apegarem diretamente a ele, deixando claro para esse povo que, olha só, eu tenho boa consciência, minha consciência está tranquila. Para vocês eu ensinei a verdade. Eu não vim aqui contar uma história, eu não vim aqui contar uma fábula, eu não vim aqui contar uma historinha para você ficar dando risada como se fosse um show de stand-up. Não é isso que eu vim fazer. Eu tenho consciência tranquila, eu durmo em paz, porque para vocês eu ensinei a verdade. Tudo que eu falei para vocês, do capítulo 1 até o capítulo 13, tudo isso é a plena verdade. Tudo isso é para que vocês entendam que as diretrizes de Deus vão muito além do que simplesmente vir à igreja, ouvir a palavra e ir embora. Ele vai deixar claro para a igreja que tudo aquilo que ele ensinou está de acordo com os preceitos bíblicos. Porque isso, Paulo vai falar o que é essa boa consciência. O apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, vai falar como que é essa boa consciência, o que isso representa na Bíblia, e isso que o autor aos Hebreus passou para esse povo. 2 Coríntios capítulo 1. Volta aí rapidinho. Segunda Coríntios, capítulo 1, vamos ler o versículo 12 em diante. Paulo falando sobre o que é essa boa consciência de falar sobre o Evangelho. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa o quê? De que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria o quê? Humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevo, além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, ou vocês entendam tudo o que eu falei. 14. Como também já está em parte, nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, o nosso Senhor. Paulo está falando, tudo que eu ensinei para vocês, é para que vocês olhassem para o dia do Senhor e tivessem esperança naquele dia.
Tudo que eu ensinei para vocês é verdade, tudo que eu ensinei para vocês não foi de sabedoria humana. Eu não trouxe para vocês aqui uma revelação nova. Eu não trouxe para vocês aqui aquilo que eu acho. Paulo deixa claro o que é essa boa consciência. A mesma que o autor aos Hebreus está falando. Eu ensinei para vocês tudo aquilo que é verdade. Só que hoje as pessoas não valorizam tanto essa verdade. Para as pessoas, o melhor culto do mundo é o culto que tem um movimento, uma profecia, um levanta a mão aí que, eu vou profetizar, sabe aquele culto que a pessoa sai chorando, molha a camisa toda? Já nunca viu, não? Aquele culto que tem toda hora, fala pro irmão do seu lado, abraça esse crente aí. Ah, tu nunca foi, não? Possível. É possível que você nunca foi num culto desse. Levanta a mão, profetizo, recebe aí, não é? Paulo está falando, não. A boa consciência que um pregador tem que ter é falar a verdade. A boa consciência é ensinar as diretrizes bíblicas. O autor dos Hebreus está falando, orem por nós, continue a orar. Nós temos boa consciência, entendemos que tudo que Deus nos entregou para falar, nós falamos. Seja palavra dura, de repreensão, de esperança, palavra de amor, de afago, independente do que for, tudo aquilo que Deus nos entregou, nós falamos para vocês. Não trouxemos uma palavra, não, peraí, vamos ver como é que o povo está hoje. Vou trazer uma palavra de ânimo. Vamos pregar em Josué. Esforça-te, seja de bom ânimo, porque eu sou contigo. Que maravilha, o povo sai voando. Não. Vamos pregar em Josué, mas vamos falar, olha só. A hora que você se apartar do livro dessa lei, não estou contigo não, está sozinho. Porque foi isso que Deus falou para Josué. Deus falou para Josué, olha só, para de chorar porque Moisés já morreu. O tempo de Moisés já passou. Pode parar com essa choradeira. Agora você tem que começar a fazer a sua parte. Mas qual é o culto bom que as pessoas querem ouvir? Não, esforça-se de bom ânimo. Vai lá, lança a rede no mar, que você vai pescar grandes peixes. Não é não? Vamos falar sobre o azeite da botija que não vai faltar. A farinha da panela que não vai... Não. Vamos falar daquilo que a Bíblia aponta. O que a Bíblia fala? Precisamos olhar para Cristo como tudo. Porque se olharmos para esse mundo, nós vamos padecer. Se olharmos aqui para baixo, tudo ficará mais difícil. É por isso que o autor dos Hebreus está deixando claro, tudo que Deus me deu para falar para vocês, eu já ensinei. Continuando. Versículo 18. Desejando em todas as coisas viver cordialmente, viver bem, viver em harmonia, viver em paz. Esse era o desejo que ele tinha. 19. Rogo-vos com muito mais empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Agora você vê que a forma dele falar de oração muda um pouco. No versículo 18 ele diz para orar. Só que agora quando ele fala rogo-vos, ele fala de maneira mais enérgica. Agora ele fala de maneira mais intensiva. Agora ele fala rogo-vos com muito empenho, de maneira enérgica, de maneira convicta, que assim façais. Assim o quê? Assim que vocês façam tudo aquilo que eu ensinei para vocês, para que eu vos seja restituído. Aqui deixa claro alguns aspectos. A Bíblia não vai deixar claro em que cenário que esse homem vivia. A Bíblia não vai deixar claro em que momento ele estava vivenciando as coisas. Mas o que o texto deixa claro é que ele viveu no meio desse povo, estava ali próximo deles, pediu oração, como todos os líderes pediam, e ele pede de maneira enérgica para que eles orem, para que de novo ele pudesse estar ali no meio desse povo, para que ele pudesse estar ali de novo conversando com esse povo, ensinando novamente para ele. É por isso que ele diz, rogo-vos que muito empenho, ou continue a orar, intensifique essa oração, para que assim façais, para que as coisas de fato aconteçam, a fim de que eu seja restituído depressa, para que eu volte. Ele está falando de regressar, de voltar, porque as circunstâncias, como eu disse, são desconhecidas, mas aquilo que deixa claro é que ele tinha um amor por esse povo. É por isso que ele traz toda essa exortação. E vale a pena ressaltar que o cenário dentro da história é de perseguição.
O cenário aqui é uma perseguição terrível, não somente pelo governo, mas também pelos próprios povos. Porque foi como eu disse nas outras semanas, se hoje você chegar lá numa Assembleia de Deus da Vida e falar que aquele movimento que eles fazem não está na Bíblia, você será apedrejado, ou não? Se você falar para o irmão lá que falar em língua estranha não é o que eles estão fazendo, você não será bem visto, ou não? Se chegar para alguém lá e falar que não existe esse negócio de fogueira santa, porque não tem na Bíblia, vão dizer que você é louco. Se você chegar lá e falar que não existe esse negócio de projeto de vida, você escrever num papel, queimar no monte, Deus tem que realizar, vão dizer que você é louco, ou não? Você nunca viu isso não? Se chegar lá e falar que você não tem esse negócio de orar copo com água e beber meio-dia, você nunca fez isso? Você está ficando louco. Amém? Esse misticismo que entrou no meio do povo de Deus é algo terrível. É terrível, porque quando você se opõe a esse sistema, se coloca um alvo sobre a sua cabeça. Você percebe que hoje ninguém dá destaque para os pastores que pregam a verdade na internet. Poucos têm destaque, pouquíssimos. Mas, será que os hereges estão famosos? Será que estão? Fala o nome de um aí, para no vídeo não falar que sou eu que estou falando de indireta. Fala aí o nome de um, quero ouvir. Oi? Valdomiro, né? R.R. Soares, Leonardo Salles, não é? Todos ganham destaque. Sabe o que é interessante? No culto, as pessoas olham para ele, acham ele homem de Deus, poderoso, ungido, como eu disse na outra semana, na conferência do Valdomiro, mais de 60 ônibus. E aqueles que se desgastam, aqueles, como o autor dos Hebreus está fazendo aqui, as pessoas fazem pouco caso. Não. Meus irmãos, é muito sério isso. Porque já no tempo de Cristo já era assim, como nós falamos de questão, de líderes. Porque os profetas não conseguiram, isso porque a perseguição era muito grande. Mas quando olhamos para Cristo, o maior líder de todos, você vê que ele estava no meio do povo, e o povo olhava para ele, isso aí é mais um, executando tarefas, isso aí faz pelo dedo de Beelzebu. Não, isso aí. Os homens, Paulo, foi questionado do seu apostolado, questionaram se realmente Paulo era escolhido de Deus, mas os outros, as pessoas veneravam, os outros as pessoas aplaudiam. O autor dos Hebreus está trazendo de maneira enérgica, olha só, orem para que eu seja restituído, para que eu volte a estar perto de vocês, para que eu esteja com vocês de novo, para que cada vez mais eu esteja próximo de vocês para ensinar a verdade. E aí no versículo 20, ele começa a falar sobre outras diretrizes, fazendo uma conclusão dentro de tudo que ele já falou. Versículo 20 diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Você vai perceber que agora ele aponta para Cristo, deixando claro a obra que Cristo realizou. Ele termina todo esse capítulo, mais uma vez exortando a obra de Cristo. Mais uma vez ele traz, ora, o Deus da paz, o Deus que é citado em Isaías, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o que? Príncipe da paz. O Deus de paz, o Deus, o único que consegue trazer paz no coração atribulado, ou não? O único que é socorro bem presente na angústia, o único que as pessoas devem se apoiar de verdade, é o Deus de paz. É para ele que ele está apontando. E aí, depois ele continua dizendo, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus o nosso Senhor, porque no capítulo 2 do próprio livro de Hebreus, lá do versículo 14, o próprio autor vai dizer que Cristo derrotou a morte, ele é aquele que derrota a morte. E depois, lá no capítulo 9, ele diz que ele inaugurou a nova aliança,
Quando você enxerga sobre a ordem de Melquisedeque, que foi pregado aqui também, ele vai deixando claro sobre as diretrizes de Cristo, que ele é o Deus de paz, e ele vai falar sobre algo que as pessoas nunca pararam para pensar, sobre o maior feito que Deus fez. Porque, não sei se você lembra, que no Antigo Testamento, a maior obra que Deus realizou foi a abertura do mar. Não existiu obra magnífica como a abertura do Mar Vermelho e o povo passar no Antigo Testamento. No tempo de Cristo, os milagres que ele fez não surpreendiam tanto quanto as pessoas tinham apegado sobre aquela questão mosaica, aquela questão do mar. Mas quando chega no Novo Testamento, quando chega nesse parte do texto que ele vai citar algo que foi colocado por Paulo em Romanos capítulo 6. Abra comigo aí. Preste atenção aí, crente. Versículo de número 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não o quê? A morte já não tem domínio sobre quem? Sobre Ele. O maior feito agora é não só a ressurreição de Cristo, mas é o domínio que Ele tem sobre a morte. Porque quando você olhava para o Antigo Testamento, quando você olhava para a morte, ou até hoje no nosso tempo, a morte causa espanto para muitas pessoas, ou não? Não é? A nossa mente não consegue processar, como uma pessoa que estava falando com a gente 1 minuto atrás, no outro dia está deitada num caixão, imóvel, não é? Quem já foi no cemitério sabe do que eu estou falando. Quem já perdeu um parente, um amigo próximo, sabe do que eu estou falando. A nossa mente não processa essa informação. Como que pode? Eu tive com ele ontem, ele acabou de sair de casa, e o telefone tocou, vai no hospital, que o fulano morreu. Na hora, como é que nós reagimos? É um choque. A nossa mente não consegue processar isso. Mas o autor aos Hebreus está falando que isso aí, Cristo venceu. O trabalho que ele teve na cruz não foi somente para restabelecer uma nova aliança, foi o maior feito que Deus realizou para a humanidade, que é esse poder sobre a morte. Porque Paulo deixa claro que, se Cristo venceu a morte, nós viveremos com Ele, ainda que a morte física nos alcance. O corpo vai morrer e vai voltar para o pó da terra, mas a nossa alma estará viva com Ele para sempre. O autor aos Hebreus mais uma vez vai trazer de novo a atenção do povo para a obra magnífica de Cristo. Mais uma vez ele traz uma nova esperança para esse povo, para eles olharem para isso, olhar para Cristo como uma esperança. As pessoas olham a esperança no dinheiro, não é? Se eu receber R$1.000 a mais no trabalho, eu vou conseguir comprar o que eu quero, ou não? Se eu conseguir um dinheirinho a mais, eu troco de carro para me largar daquele carro que dá problema toda hora, igual o meu. Se eu conseguir um dinheiro, eu consigo viajar. Meu irmão, o autor dos Hebreus está trazendo para esse povo, olha só, gente, a esperança de vocês não pode ser nessas coisas fúteis. A esperança de vocês tem que estar no Deus de paz, mesmo você não tendo nada. A paz que Ele consegue preencher no seu coração é muito maior do que alguém que abre uma conta e tem 20 milhões para gastar. E Ele exorta mais uma vez que o feito que Deus tem para a humanidade é de trazer Cristo dentre os mortos. Porque se Ele fica morto lá, acabou a esperança para a humanidade. E isso Ele vai deixar claro. Isso é a maior esperança que nós temos que ter. É a maior perspectiva que nós temos que ter dentro do cristianismo. É que o nosso Senhor não é como o dinheiro que pode acabar, não é como o carro que o ladrão leva e o ferrugem corrompe, não é a casa que pode ser derrubada, não é a família que pode morrer, os filhos, o marido que pode ir embora, a esposa que pode ir embora, não. A nossa maior esperança está naquilo que não morre, a morte não tem poder sobre ele. É nisso que o povo tem que se apegar. Só que sabe o que é interessante? Aonde se fala dos bens materiais, o povo não dorme. Está me ouvindo aí? Aonde se fala que a esperança está no carro, na casa, no dinheiro, na família, o povo está, glória a Deus, aleluia.
Mas quando você fala que Cristo é a esperança, o povo, meu Deus, de novo. 13 capítulos falando de Jesus. O autor dos Hebreus está deixando claro. O que eu ensino para vocês é isso. O mais importante para vocês é isso. Sempre será Cristo. Porque quem foi o nosso Senhor? Continuando. Versículo 20, parte B. O grande o quê? O grande o quê? Pastor das ovelhas. Há uma grande diferença entre pastor de ovelhas e pastor das ovelhas. Pastor de ovelhas cuida de algo que não é seu. Pastor das ovelhas cuida de todas, sem exceção. Tem essa diferença muito grande. O que o autor dos Hebreus está falando de distância máxima. E aí você lembra do salmista? Davi, quando escreve o Salmo 23, ele diz que quem é o pastor dele? Você já ouviu, você já deixou aberto na sua casa. O Senhor é o meu pastor. Ele não diz assim, o Senhor será um dia. Em algum momento, talvez. Não. É convicção, afirmação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A confiança do salmista era plena nesse pastor. João capítulo 10, Jesus vai deixar claro quem é o bom pastor. Abra comigo aí. Não podemos deixar passar isso. João capítulo 10, versículo 1. Vamos ler. Misericórdia. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o quê? Ladrão e o quê? Grava essa informação aí, tá? Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Continuando. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de quem? Está escrito pastor de? Está escrito de quem? Das ovelhas. 3. Para que este, o porteiro, abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, né? Pronome possessivo, e as conduz para fora, apontando para si mesmo. Ele, o bom pastor. Continuando. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e ela os segue, porque lhe reconhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de quem? Meu irmão, ovelha de Cristo não escuta outra voz. Está na Bíblia. Amém? Não se ouve outra voz. Porque o pastor, o sumo pastor que fala com as ovelhas, ele fala com ela, ele exorta, ele bate, ele açoita para correção. Se a ovelha está muito rebelde, está pulando toda hora a cerca, quebra a pata. Acabou. Que isso? Estuda depois sobre o tratamento de pastor e ovelha. Dá uma lida lá. Tem no YouTube, tá? Não precisa ser muito não. Não é estudo bíblico não. Só bota lá no YouTube e assiste. A ovelha é muito rebelde, ele quebra a pata, bota no pescoço e cuida ela aqui, ó, pertinho, para que ela, além de ouvir melhor a voz dele, ela vai valorizar quando ela está conseguindo andar ali livremente dentro do território que o pastor delimitou para ela. Não tem jeito. Só que uma ovelha no ombro até vai. E 10, 20, 30, 40, 50, 100 ovelha rebelde. Como é que faz? É por isso que Cristo está deixando claro: as minhas ovelhas têm que ouvir a minha voz, porque o estranho, a intenção do estranho não é cuidar da ovelha, mas é usurpar do que ela tem. É pegar a lã, não é para que faça roupa, para aquecer outras pessoas, mas é vender a lã e ficar rico. É isso que ele está falando de que não é, pastor. Continuando. Versículo de número 6. Jesus
lhe impôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo. Quem é a porta aí? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são o quê? E salteadores, mas as ovelhas não lhes deram o quê? Ouvidos. Quem veio antes de mim falando que era pastor, que era o Cristo, não, são ladrões e salteadores. Não é muito diferente do que a gente vê por aí afora não, né? O cenário não é muito longe disso não. Continuando, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu não vou nem querer entrar nessa questão do ladrão aqui, né? Para você não querer gerar uma polêmica no final do culto. Mas aqui não está falando do diabo não, tá? Só para você ter uma ciência boa aí. No contexto que nós vamos ler aqui, você vai entender sobre isso aí, tá? Não vem, o diabo veio para matar, roubar. Para com isso, crente. Para com isso. Tu vai ouvir aqui daqui a pouco. Continua aí o texto aí. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele fala, 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata. Aqui sim. Porque quem quer arrebatar as ovelhas é quem? O homem? É o diabo. Jesus está deixando claro que essa história toda de ser bom pastor, como o autor dos Hebreus está citando, tem lá suas diretrizes. Por que ele é o bom pastor? Porque o trabalho do pastor é se doar 100% pela ovelha, independente. Porque o pastor Osto já falou muito para vocês, tem gente que liga para ele de madrugada. Já ligaram para ele querendo se suicidar, querendo matar a família, e de madrugada ele teve que atender as pessoas. Porque aqui, dentro de todo o contexto, ele ensina como que é o tratamento para com as ovelhas. Ele se coloca como um bom pastor, distância máxima de dar ouvida em questão de sacrifício. Depois ele fala sobre gastar a sua vida em prol do rebanho, deixando claramente sobre todos esses aspectos. É por isso que o autor dos Hebreus, lá no capítulo 13, vai deixar claro que ele é o bom pastor das ovelhas, que ele não somente se doou aqui na terra e se desgastou por elas, mas ele deu a vida por essas ovelhas. E o amor que o pastor tem que ter também é se doar 100%. Porque não existe esse negócio do pastor não ouvir ninguém. Ou se trancar no gabinete, não falo com ninguém não. Meu irmão, faz outra coisa da vida. Porque nós precisamos ser acessíveis. Amém? Não tem essa. Nós viemos de um local, pelo menos eu e alguns aqui, que você, para falar com o pastor, tinha que ter muita intimidade com ele. Porque no final do culto, fazia aquela fila, cada um tinha uns 2 minutos para falar com o pastor. Não, 2 minutinhos, porque daqui a pouco vai começar outro culto. Não é assim que funciona. O autor dos Hebreus está deixando claro que o Cristo, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, o líder máximo, sim, claro, mas a Bíblia fala sobre o bom pastor dentro do contexto que ele fala de liderança, sobre os 2 aspectos. Volte comigo em Hebreus 13. Continuando. Pelo sangue da eterna aliança. Aqui, mais uma vez, ele traz o final do resumo que ele falou. Ele vai falar sobre a eterna aliança, não a antiga aliança transitória, temporária. A aliança que tinha que ser feito sacrifícios constantes para a remissão de pecado. Aqui ele fala que em Cristo foi estabelecida uma aliança eterna, imutável, que não tem fim. Aqui ele deixa claro que nele as coisas são eternas, a eterna aliança. Deixando claro, olha só, se lá no Antigo Testamento, no modelo antigo, não havia esperança porque os sacrifícios eram constantes, aqui
A esperança é convicta, porque aqui o que ele fez foi eterno. Até o fim da vida de vocês, até o fim da história, o sacrifício dele vai estar valendo. Porque esse sacrifício é o passaporte para que vocês um dia possam morar com ele. Versículo 21. Continuando. E aí ele diz, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando o que em vós seja agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ele fala que o propósito dessa nova aliança, o propósito de tudo isso, o bom pastor, tudo que Cristo fez é para que nós sejamos aperfeiçoados. O molde é diário, o arrependimento é diário, tudo é diário. Como nós brincamos no outro dia aqui sobre a questão do leão diário que nós temos que matar, não existe outra maneira. A Bíblia fala que a guerra é diária. A guerra não vai durar um curto período de tempo. Essa guerra entre carne e espírito, em fazer o certo e o errado, não vai ser somente agora, hoje, amanhã, não. Até o fim da sua vida vai existir essa guerra. As fraquezas, as dificuldades, as tribulações, tudo isso vai te acompanhar até o fim de sua vida. Mas o propósito de Deus em Cristo é que você seja aperfeiçoado para cumprir todo o bem, para que você, através do Espírito, consiga executar essa boa obra e faça o que é primordial, que é o que ele vai dizer, a vontade de Deus. Mas aí a pergunta, como é que cumpre a vontade de Deus com uma carne dessa? Como é que faz a vontade de Deus se sua carne é inclinada para outras coisas? Como é que cumpre a vontade de Deus cheio de guerras internas? Ou não? Ou ninguém tem uma guerra interna aqui? Ninguém tem alguma coisa que dá um berro? Ninguém tem um Pedrão aí dentro gritando? Ninguém tem aquele que gosta de falar o que não pensa e não tem filtro, não é? Ninguém tem aquele cara impulsivo dentro de si que quer fazer as coisas na emoção. Ninguém tem aquele cara ou aquela mulher ali dentro gritando, querendo fazer. Mas o autor dos Hebreus está dizendo, olha só, gente, a obra regeneradora de Cristo é para o aperfeiçoamento de vocês. Esse aperfeiçoamento é para que vocês cumpram a vontade dele, para que na vida de vocês consigam fazer tudo isso, porque a vontade de Deus é que nós sejamos piedosos, possamos cumprir a sua obra, fazer a sua vontade. Pedro, um grande exemplo, Pedro fala sobre isso, 2 Pedro capítulo 1, só passar algumas páginas para frente aí. Passou Tiago, vai achar Pedro. Olha qual é o propósito do aperfeiçoamento, para fazer as coisas boas. Olha bem o que Cristo ensina, através da vida de Pedro, e daquilo que Pedro aprendeu com Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem a vida e o que? A piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doado as preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos de quê? Da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, mesmo vós, reunidos de toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança o quê? A piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Tudo aquilo que o autor dos Hebreus ensinou na sua carta, Pedro resume dentro de um capítulo. Pedro vai resumir que o propósito é que você conheça mais de Deus para executar a sua obra, para fazer aquilo que Deus ordenou. O conhecimento não é só para você encher a sua cabeça de informações e bater no peito e falar que você sabe muito, não, negativo. O conhecimento que você adquire no culto, estudando em casa,
É para que você venha cumprir essa vontade de Deus, para que você venha executar tudo isso que Deus quer diante dos homens. Mas o autor dos Hebreus diz que não é por você mesmo que você vai conseguir fazer isso. Volte lá. Hebreus 13. Versículo 21. Operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de quem? Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ele diz operando em vós, porque diz que o auxílio procede dele. E por Jesus Cristo. Por que por Jesus Cristo? Porque pelas diretrizes de Cristo você consegue executar as coisas. Porque olha só, vou te lembrar só de uma coisinha. Dá para perdoar na carne? Dá? Dá para amar na carne? Dá para conviver na carne? Dá para lidar com pessoas difíceis na carne? Quando ele coloca Cristo aqui como um grande parâmetro, ele vai lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo o que ele fez. Espera aí, o que é que Cristo fez? Nos ensinou o que é amor, nos ensinou o que é empatia, nos deu a ordem expressa para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque aqui ele deixa claro que sozinho você não consegue fazer isso não. Loucura é o homem achar que consegue fazer alguma coisa para Deus sem ele. É impossível, não tem como. As pessoas batem cabeça no mundo de hoje porque elas querem agir em coisas que são espirituais por intermédio da carnalidade. Aí se torna um problema. As pessoas às vezes não identificam os problemas da vida e não entendem que está no mundo espiritual, porque parece que no Evangelho Reformado não falamos muito sobre o mundo espiritual como outras denominações falam, mas ele é real e existe. As coisas que acontecem lá refletem aqui, porque eu não sei se você lembra, quando Jesus estava triste no Getsêmani, ele diz que o corpo está angustiado. O que ele fala? A minha alma. Aonde está a alma? Em que parte está a alma? Em que momento está a alma? Você consegue perceber que as pessoas precisam ter essa visão? O autor dos Hebreus traz para eles: olha só, gente, olhem Cristo, olhem para Ele, preste atenção, que é só por intermédio dEle, é só por Ele que vocês vão conseguir fazer isso. Sem Ele, vocês vão continuar batendo cabeça de um lado para o outro. É por isso que ele termina dizendo: a quem seja dada a glória para todo sempre. Amém? É Ele que tem que ser exaltado e glorificado, porque sem Ele vocês não fazem nada. Ele mesmo orientou os discípulos em João. Os discípulos, na sua mente pequena e limitada, como é a nossa de seres humanos, após executar as obras, fazer as coisas, eles pensavam que eram autossuficientes. Porque lá, quando você lê Marcos, Mateus, você vai ver que tem a guerra de quem é o maior, quem é o melhor, quem faz mais, e categoricamente ele fala: sem mim, nada podereis fazer. Ele acaba com o orgulho dos discípulos ali. Olha só, se vocês não estiverem comigo, acabou. Longe de mim, vocês são como galhos secos. Você já viu quando você anda descalço ali no meio de um jardim? Quando o galho está verdinho, né? Acabou de sair da árvore, você pisa nele, ele é macio, não é? E quando você pisa no galho seco, acontece o quê? O que acontece aí? Fura o pé, não é? Galho seco só serve para isso, para machucar os outros. E Jesus está falando: vocês não podem ser galhos secos. Vocês são galhos que estão encertados na videira. Porque ainda tem galho que está lá preso na árvore, mas se estiver seco, se você passar por ele, ele te arranha. Ou não? Jesus deixa claro para eles: olha só, vocês precisam entender que a dependência de vocês para comigo é total. Não é somente para ir pregar, não é somente para andar de um lado para o outro, é plena. Vocês dependem de mim para tudo, até para se mover de um lado para o outro. Paulo experimentou isso na carne.
Porque Paulo, por ser o último dos apóstolos, não estava isento de algumas experiências que Cristo passou para os discípulos. Paulo queria pregar no local, o Espírito falou: não, vai para lá, vai para cá. Entendeu que tudo era feito por intermédio dele. E o autor dos Hebreus, do versículo 22 e diante, ele faz a exortação final e termina o seu sermão, versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de o quê? Aguenta firme. A palavra de exortação é para suportar, não é para fazer caras e bocas, olhar para cima e falar: isso aí não é para mim, não. É para suportar, porque esse sermão, através de uma carta, era uma pregação, que quando era lida, aproximadamente em 1 hora, dava para você ler os 13 versículos de maneira pausada e coesa. O autor dos Hebreus está falando: olha só, eu rogo a vocês, eu peço fervorosamente que vocês escutem isso e suportem o sermão. Suportem essa palavra de exortação, aguentem isso, porque a palavra de exortação tem algumas finalidades. É para trazer crescimento para a igreja, maturidade, para que a visão da igreja se abra, para que as escamas caiam dos olhos. A palavra de exortação não é somente, parece, como dizia, na assembleia, que vai bater no povo. Não é bater no povo, é o povo se alertar daquilo que está acontecendo, porque o trabalho do pastor é ser atalaia. Não sei se você lembra, no Antigo Testamento, você enxerga muito isso, lá nas muralhas de Jericó, que o atalaia era aquele que ficava em cima da torre, no alto do muro, para olhar se o inimigo estava vindo, para que o exército pudesse preparar um contra-ataque. O nosso trabalho é olhar e ver se tem alguma coisa acontecendo, e alertar o povo: olha só, gente, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos preparar, porque uma batalha travada vai acontecer. Quando nós falamos com vocês para orar pelo primeira conferência de jovens, é porque batalhas aconteceram nesse período, desde quando resolvemos fazer isso, direcionados por Deus. Quantas coisas aconteceram? Muitas. Quantos já tiveram vontade de parar? Vários. Mas nós precisamos entender que a obra de Deus precisa continuar. O autor dos Hebreus está falando: eu não falei isso para vocês para que vocês ficassem magoados e tristes, ou saíssem daqui chateadinhos. Eu falei isso para vocês para que vocês cresçam e amadureçam. Suportai a presente palavra de exortação. E aí ele continua dizendo: tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele está falando: eu resumi bastante do que eu iria falar para vocês, mas o que eu escrevi é o suficiente para vocês entenderem como que funcionam as diretrizes de Cristo e as diretrizes da palavra. Continuando, versículo 23. Notifico-os que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Ele está deixando claro que Timóteo, segundo que o texto nos aborda, era conhecido por esse povo. Era um homem conhecido, um homem que estava ali no meio do povo também. E ele utiliza a palavra, de liberdade. Quando ele fala aqui que Timóteo, foi liberado, ele fala que ele estava numa prisão e foi solto. Ele estava em cárcere e foi libertado, deixando claro que Timóteo também era um daqueles que estava ali presente no meio de todo esse povo, deixando claro que Timóteo fazia parte. É por isso que muitos leitores e expositores afirmam Paulo ser o escritor da carta aos Hebreus. Como não tem essa informação precisa, nós ficamos com essa incógnita, mas não importa quem escreveu, o importante é a mensagem que ele nos traz, é nós pararmos de olhar para as coisas aqui e fixarmos nossos olhos em Cristo, que Ele é tudo que nós precisamos e tudo também que nós temos. E aí ele continua, no versículo 24: saudai todos os vossos guias, ou líderes, bem como todos os santos. Os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Ele diz que salvar, ali fala de questão de uma honraria, de falar, ele mais uma vez, ele traz de novo a questão dos ensinamentos dos líderes, porque naquele tempo, quem ensinava mais eram os anciões,
eram os homens de mais letragem, os homens que tinham mais bagagem acerca da palavra de Deus. E ele deixa claro, olha só, honrem esses homens que ensinam para vocês a verdade. Prestem atenção em tudo que eles estão ensinando para vocês. Os homens que estão liderando a vida de vocês. E ele fala sobre a Itália porque ele pode ter escrito para um grupo dos italianos ou pode ter escrevido na própria Itália. Aí fica mais uma questão histórica. E aí ele termina que a graça seja com todos vós. E ele encerra o sermão. Ele termina o sermão, conclui para os leitores olhassem para tudo aquilo que ele ensinou, tudo isso, e que a graça seja com todos vós. Que vocês peguem tudo isso, aprendam, levem para a vida de vocês e guardem isso no coração. Que vocês tenham isso em mente, que ao final desse livro de Hebreus, vocês tenham aprendido bastante sobre qual era o plano de Deus, o que ele executou, como que ele fez, por intermédio de quem, de onde Cristo veio, que ordem que ele está. O sacrifício que ele faz é 100% eficaz e suficiente para tudo isso. Deixa claro todas essas diretrizes dentro do livro de Hebreus. E no final de tudo ele fala, mas olhem para ele, que ele é o sumo pastor. Ele não é aquele homem que olha para você e não entende como se passa dentro da sua mente. Ele olha para você e sabe o que está se passando, ele sabe das suas dificuldades, dos seus erros, ele sabe daquela guerra que você enfrenta que ninguém consegue enxergar. Ele aponta para Cristo porque nele habita a plenitude da perfeição. O autor aos Hebreus deixa claro, os homens são falhos. Os homens vão errar, os homens são suscetíveis a erros, mas o Cristo não. Os homens vão continuar sendo fadados a essas questões terrenas, mas Cristo, dentro da sua plenitude, ele não só compreende, mas ele vai ajudá-los a executar essa boa obra e que tudo isso que será feito irá glorificar o nome dele no final de todas as coisas. Amém? E aqui encerramos a carta aos Hebreus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Hoje mais